trazendo mais uma edição do jornal Peso. Tropas alemãs invadem a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro declara sua neutralidade em relação ao conflito. A sucessão de vitórias das tropas alemãs, enquanto uma série de países europeus foram vítimas da ocupação nazista, incluindo a França, desenhava um futuro preocupante. Uma guerra que pendia de maneira favorável para o totalitarismo nazista. O Brasil neutro encarrega-se dos interesses italianos na Grã-Bretanha e nas colônias. Reunidos em Havana, os chanceleres dos países americanos aprovam uma declaração que todo atentado de um Estado não americano contra a integridade e inviolabilidade do território é contra a soberania e independência política de um Estado americano. Será considerado como um ato de agressão contra os Estados que assinarem essa declaração. Os britânicos apreendem no aeroporto de Gibraltar o navio mercante brasileiro Singueira Campos, sob o protesto de ter a bordo não coberto certificamente de navegação mercadorias de procedência alemã. Autoridades navais britânicas se retiram a bordo do navio mercante brasileiro Buarque, alegando tratar-se de contrabando de guerra, 38 caixas e 38 fábricas. O navio mercante britânico armado, o cruzador auxiliar, detém o navio mercante brasileiro Itapé e retira de a bordo 22 passageiros de nacionalidade alemã. O governo brasileiro protesta contra o episódio de Itapé. O governo brasileiro protesta junto ao governo britânico contra a apreensão do Buarque. O governo britânico libera o Buarque, pondo fim satisfatoriamente ao incidente. O navio mercante francês Mendonça é capturado em águas de zona de segurança e em frente ao litoral brasileiro por um cruzador auxiliar britânico. As aviações da Marinha e do Exército são reunidas em comando único, a nascente Força Aérea Brasileira, FAB, sob a égide do recém-criado Ministério da Aeronáutica. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos aprova a Lend-Lease Action, Lei dos Empréstimos em Arrendamento, instrumento pelo qual os Estados Unidos vão fornecer ajuda econômica e material aos países em guerra com a Alemanha. O navio mercante brasileiro Taubaté é atacado por um avião de Luftwaffe no Mediterrâneo. O Brasil tem seu primeiro morto na guerra, o cofrente do navio José Francisco Fraga. Outros 13 tripulantes ficam feridos. O presidente Roosevelt anuncia que os Estados Unidos estarão portando aviões de combate para o norte da África via Brasil. O governo norte-americano anuncia a ocupação da Guiana holandesa através do acordo com os países abaixo com o Brasil. Começa no Rio de Janeiro a terceira reunião de consulta dos chanceleres da República Americana, convocada para assegurar a resolução unânime e garantida do que a República Americana romperiam as relações com as potências do eixo. O governo brasileiro atende a resolução número 15 da segunda reunião de consulta dos chanceleres das repúblicas americanas e rompe relações diplomáticas com o país do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Presidente Getúlio Vargas decreta o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no país. São descobertos no Rio de Janeiro as centrais de hack e espionagem nazistas. Eles estavam equipados com modernos equipamentos alemães e tinham a função de reportar o que estava acontecendo, bem com as posições dos navios em rota de abastecimento para o norte da África. Após o ataque da semana anterior, os quais causaram a morte de 607 pessoas, o Brasil declara guerra à Alemanha nazista e à Itália. A Rádio Berlim transmite para o Brasil negando o estado de guerra entre os dois países. O governo brasileiro, através do decreto da Lei 10.358, formaliza o estado de guerra para todo o Brasil. O Brasil recebe 2 navios caça-submarinos, o Guaporé e o Gurupi, apelidados de caça-ferros. O Brasil declara sua adesão à Organização das Nações Unidas e à Carta do Atlântico. Os presidentes Getúlio Vargas do Brasil e Franklin Theodore Roosevelt dos Estados Unidos reúnem-se em Natal, Rio Grande do Norte, para efetivarem a participação do Brasil na guerra através da Força Expedicionária. Getúlio Vargas, presidente da República, aprova o envio de tropas brasileiras para o combate na Europa. A Força Expedicionária Brasileira é criada. Manchete do jornal New York Times. Informação precisa do Brasil deve enviar tropas para a Europa. O ex-embaixador alemão no Brasil, Kurt Preufer, e os outros alemães são sentenciados à prisão por espionagem nazista no Rio de Janeiro. A missão de vanguarda de oficiais brasileiros chega a Nápoles, na Itália.
Troca de prisioneiros brasileiros, entre os quais o embaixador na França, Luiz Martins de Souza Dantas, internados no campo de concentração de Godesberg, na Alemanha, por prisioneiros alemães no Brasil, tendo agido como intermediários os embaixadores da Espanha e Portugal. É estabelecida a Base Aérea Naval de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Segue para os Estados Unidos mais um grupo de aviadores brasileiros para o estágio de treinamento. Aprovados pelo Presidente da República os decretos-lei nº 6.224 e 6.225, de 24 de janeiro, que instituíram o imposto sobre lucros extraordinários e a junta de ajuste desses lucros. Os oficiais da FEB chegam a Nápoles. A bandeira brasileira é hasteada no Monte Prano. O primeiro escalão da FEB parte para o Rio de Janeiro. A Força Aérea Brasileira desloca-se para Pisa, Itália. Reunião do 4º Corpo do Exército em Lucas para a exposição do Plano Encore e apresentação à FEB da 10ª Divisão de Montanha Norte-Americana. O 5º escalão da FEB parte do Rio de Janeiro a bordo do General Mendes. Eram 5.128 homens, sendo 247 oficiais e 4.835 praças e 46 diversos. Os aviões da FAB arrasam a existência alemã em Manzecana. O Brasil estabelece relações diplomáticas com a União Soviética. Início da Conferência de São Francisco com a presença de 50 países. O embaixador Veloso é chefe da delegação brasileira. Os parlamentares da 70ª, 48ª DI alemã se apresentam ao comando da FEB, em Ponte da Escondogna. Durante todo o dia prosseguiu a rendição da tropa, acompanhada do copisoto material bélico. O Brasil fez 14.779 prisioneiros, além de 4.000 cavalos, 80 canhões de diversos calibres, grande quantidade de munição. Aprovado o preâmbulo da Carta de São Francisco, o Brasil declara guerra ao Japão. O primeiro escalão da FEB desembarca no Rio de Janeiro. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, é extinta. Boa noite. Boa noite.